Este computador. Boa noite a Ok, todos. É, Nós estamos aqui hoje para mais um estudo do livro de Joana de Ângeles, que é um estudo que faz parte do grupo da ABRAP, Campo Grande, MS, né? E a condução hoje dos estudos vai ser com a Renata, tá? Bem-vinda, Renata. Fique à vontade ok. para apresentar o conteúdo. Então vamos lá, gente. Vamos começar então a continuidade do nosso estudo, livro Amor, Imbatível Amor. Não sei se dá para ver. Uhum. É, hoje iniciando um novo capítulo, que é o Queda e Ascensão Psicológica, né? É, então aqui a gente vai iniciar uma viagem, né, com a nossa mentora, Joana de Ângeles, sobre aquilo que nos derruba e aquilo que nos levanta, do ponto de vista emocional, né? Aquilo que nos perturba, né? E como a gente sai dessa, pode sair, né? Os caminhos para sair dessa perturbação e amadurecer do ponto de vista emocional, né? Psicológico e espiritual. Então, até coloquei aí, né, essa, essa imagem que eu achei bem interessante, que a queda, né, de Adão e Eva do paraíso, né, foram expulsos, então a queda, e aí, através simbolicamente dessa queda aí dos nossos ancestrais, Adão e Eva, enquanto arquétipo do masculino e arquétipo do feminino, daí em diante nós passamos a entender a nossa trajetória na Terra enquanto seres imortais, né? Dentro de todos os paradigmas que vieram dessa queda de Adão e Eva no paraíso, né? Então vamos lá, pode passar, Maria. Um minuto. Peraí, quero ver o que aconteceu aqui, que eu não consegui me passar. Tá. Pronto, aqui, Então, certo. assim, para entender essa, esse movimento perturbatório, né, emocional que nos impulsiona às quedas, eu coloquei essa pirâmide aí para ilustrar o que a mentora ela nos explica sobre o que seriam as perturbações emocionais. Então, a mentora ela diz que na base dessas inúmeras perturbações emocionais que nós temos ao longo da nossa vida, ela coloca como a base a culpa e a vergonha, né? Essas duas emoções está na base da, da nossa pirâmide das emoções como elementos que são perturbadores. Então, ela diz assim que a culpa ela procede de uma peculiar sensação de estar se realizando algo que está errado, né? E de como esse comportamento afeta as, as demais pessoas. Então, é esse sentimento de culpa, né, de que eu fiz algo errado e que esse errado perturbou não só a mim, como também perturbou a outras pessoas. E a mentora ela diz que esse sentimento proporciona uma correlação entre a capacidade de agir correta ou erradamente. Então, seria o ato de sentir-se equivocado sem uma estrutura equilibrada do ego em relação ao corpo, produzindo uma distonia que gera sentimentos profundos de amargura e desajuste emocional. Então, esse sentimento de culpa, de que se errou e produziu aí efeitos constrangedores, dolorosos na própria pessoa e em outras pessoas, produz uma distonia, né? Uma distonia emocional. Quer dizer, sentimentos que destoam.
E esses sentimentos, eles causam uma profunda amargura, né? É um sentimento de desajuste nas relações pessoais, tá? É, essa amargura e esse desajuste emocional, ele a mentora ela diz que quem é, é, vai colocar na balança para equilibrar isso é o livre-arbítrio, né? Então eu coloquei essa imagenzinha ali do Horus, né? Que é na verdade, Anubis, né? Que é, na mitologia, né, egípcia, faz aí a balança, né? A balança das emoções, né? Entre emoção, razão, se a pessoa foi boa, ruim, né? Então, o livre-arbítrio, ele cabe o mister de examinar e discernir o que se deve e se pode fazer daquilo que não se pode, daquilo que não que se pode, mas não se deve, na verdade, fazer. Porém, não se pode realizar. Ao errar, atormenta-se todo aquele que não possui resistências psicológicas para considerar a própria fragilidade, dispondo-se a novo caminho reparador. Então, assim, a mentora, né, ela explica que o ego fragilizado, né, o ego mais adoecido, ele não consegue exercer com maturidade, com amorosidade, esse atributo do livre-arbítrio, né? Então, acaba que o erro, né, ele leva a esse efeito perturbador e que acaba não reparando coisa nenhuma, porque a culpa, quando ela entra no processo de mais patológico e desequilibrante, ela fica assim um ciclo, né? É um ciclo vicioso de comportamento que leva à culpa, e aí essa culpa leva ao cometimento de outro ato que leva a outra culpa, né? E essa culpa vai ficando assim, girando, se potencializando, potencializando, potencializando e causando esse efeito de amargura e desajuste emocional. Então, a mentora, ela faz uma distinção entre esses dois caminhos, né? O caminho que o ego fragilizado vai levar e que um ego mais maduro vai levar. Pode passar, Maria. Então, olha só. Então, a mentora, ela coloca aquilo que ela nomeou como diretrizes do prazer e das compensações emocionais. Então, esse movimento aí, né, que tem como base a culpa e a vergonha, que leva à amargura e desajuste emocional com um uso não maduro do livre-arbítrio, pode gerar dois caminhos, tá? O do ego saudável e do ego frágil. O do ego saudável, ele pode levar a um caminho que vai ser, que ela chamou de caminho de naturalidade, que é aquela situação assim, eu cometi um erro, mas eu enfrento essa situação, né? Por quê? Porque percebo que os conceitos de certo e errado, eles são abstratos. Então, eu compreendo que um erro, ele pode iniciar num erro, mas ele virar algo depois que seja em meu benefício e em benefício das pessoas, dependendo de como eu vou observar esse erro, como eu vou tentar repará-lo, né? E aquilo que é certo, muito certo para a maioria das pessoas, pode resultar em algo errado. Então, de posse dessa maturidade de pensamento, né, o ego saudável ele pode percorrer um caminho bem mais saudável, mesmo dentro de comportamentos considerados errados, né? Então,
o ego saudável, ele busca sempre o melhor resultado para si e para os outros. Por quê? Porque ele contemporiza, né? Porque ele não vê o erro como algo assim fatal. Ah, eu errei, então estou condenado, né? Ele faz um processo de naturalização. Me percebo como ser humano que erra e que acerta, né? E que, diante desse erro, então eu vou tentar buscar o melhor diante disso. Então, esse sentimento de naturalidade, de se compreender como um ser humano falho, traz como resultado uma maturidade, uma maior maturidade, é o que a mentora diz de ego saudável, né? É, E o ego frágil? O ego frágil, que é aquele que se martiriza e não sai desse ciclo vicioso de um comportamento gerador, um comportamento de erro gerando culpa, a culpa levando a um outro comportamento gerador de culpa e assim por diante, né? Esse ego frágil, ele leva a sentimentos de ressentimento. Então, pelo fato dele ser cíclico, porque não sai dessa culpa, então ele vai se ressentindo, né, nessa culpa. Há sentimentos de ambivalência, de culpa, né? Acusações contínuas, autoacusações, né? E dissimular acusações contínuas e dissimuladas em relação ao outro. Então, tanto a autoacusação quanto também a acusação ao outro, que é um comportamento colocado também como a mentora como extremamente perigoso, que estar jogando sempre para o outro com a culpa dos seus erros, né? Também é um efeito desse ego frágil, né? Jogar para o outro está sempre errado, eu estou sempre certo, né? Também é um comportamento ambivalente, né? Que a mentora coloca como ambivalência de culpa, né? Que gera esse sentimento de acreditar estar sempre certo. Então, são esses dois caminhos que a base dessa culpa e da vergonha leva, né, nesse movimento de perturbações emocionais. Pode passar, Maria. Então, a mentora, né, ela coloca assim. é, Antes disso, só volta um pouquinho, Maria, que eu esqueci de falar uma coisinha aqui que a mentora coloca, que é assim, da questão da sujeição sem reflexão de julgamentos morais, né? Que a mentora ela coloca assim: quando se está sujeito a um julgamento moral, o conceito emocional que envolve a culpa apresenta-se. Quando esse julgamento é oposto, portanto negativo, a culpa toma vulto. Por outro lado, se é positivo, tem-se a sensação de encontrar-se sempre certo, o que é perigoso, já que o erro faz parte do processo de aprendizagem e de crescimento intelectual e moral. É graças ao conhecimento que esse sentimento se desenvolve, tá? Então, assim, tudo isso faz parte desse julgamento moral, tá? É, tá, é isso, Maria, pode passar. Estava faltando aqui. Então, a mentora ela diz assim, que onde aprendemos isso? Desde a infância. Né? Onde aprendemos esse julgamento? Desde a infância. Então, a mentora ela diz assim, desde a infância, o ser é orientado a descobrir o que é certo ou errado, de forma que possa sempre agir acertadamente, assim amadurecendo os conceitos morais, conforme o bem ou o mal que deles corram em relação a si mesmo ou a si mesmo como, né, ao seu próximo. Então, assim, desde a nossa infância, nós temos esse aprendizado. É, Somos chamados a atenção, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? Isso é certo, né? Isso é errado. Recebemos essa orientação,
né? E é dessa forma que a nossa culpa diante do que é errado, ela vai se construindo, né, nesse processo. Então, o processo educativo, dentro do ambiente familiar e social, né, são dois elementos que, dependendo do ambiente, da ambientação, né, onde a criança é, é criada, vai ter a influência nesse sentimento de culpa, né, e vergonha. Pode passar, Maria. Obrigada a participar do drama da vida, a criança é induzida a agir de forma sempre correta. Isso, né, conforme o padrão do seu meio ambiente, os valores éticos, as pressões existentes. Será esse comportamento que dará lugar ao senso de responsabilidade. Entretanto, a ação de responsabilidade pode dar-se sem se fazer acompanhar do sentimento de culpa, somente porque se haja equivocado, considerando-se as imensas possibilidades de recuperação. Aí, nesse parágrafo, eu entendi assim, que a mentora, ela deu essa, essa, como que eu falo assim, essa informação, né, de que é, esse, essa construção, né, do padrão do meio ambiente de certo e errado, é, existe a possibilidade de ser formado sem essa pressão, né, do sentimento de culpa, é, através do conceito de equívoco, né? Não está errado, esse comportamento está equivocado. E para se ter a reflexão de que esse comportamento está equivocado, se leva a criança a pensar sobre, né? E é diferente. Se você leva a criança a pensar sobre aquele ato, aquela ação, se pode chegar à conclusão de que aquele comportamento foi equivocado, né? E não o julgamento de que esse comportamento é errado, né? Então, são duas formas, ela coloca uma forma diferente nesse processo educativo, que pode ser educativo, mas sem o acompanhamento da culpa, que leva a um processo melhor, né? Se você ensina a criança a identificar o equívoco, né? A possibilidade de recuperação, quer dizer, de recuperar, de pensar sobre, é muito maior. Né? É dessa forma que eu entendi esse parágrafo, né? Que a mentora coloca. Se alguém teve um entendimento diferente, né? Eu até gostaria de ouvir, né? Se alguém entendeu de alguma forma diferente esse parágrafo. Alguém quer comentar sobre? Então vamos Eu continuar, acho Maria. que, Renata, eu Oi, acho ó. que é nesse sentido, na questão de que a criança, ela, porque para responsabilizar-se, é necessário que ela pense, né, Uhum, sobre o que ela vê, como ela vive, quais as questões que estão envolvidas. E responsabilizar-se traz aí uma, uma não é uma carga, mas é uma compreensão de que se você consegue responder a algo, é porque você já tem uma certa maturidade para uhum, aquilo. Então, a família, à medida em que a família permite que a criança possa ponderar junto com a família, se aquela atitude dela foi uma atitude que está, vamos dizer assim, em consonância com os valores daquela família ou não,
ela também aprende sobre valores, porque Uhum. ela também vai pensar que valores são esses que ela está recebendo, né? Uhum. Então, vamos dizer que a criança chega com algo da escola que não é dela, né? Se, por exemplo, existe uma reprimenda imediata, não, você não pode fazer isso, sem conversar com a criança, escuta, Aham. isso aqui é de quem? Você ganhou? Você achou? Né? Uhum. Como é que foi, né? Isso aconteceu com um dos meus filhos. Meu filho chegou aqui com uns lápis de cor, aí eu falei assim, ué, mas e esses lápis de cor? Aí ele disse assim, ah, eu achei. Eu falei, mas você achou aonde? Aí ele falou assim, eu achei lá no chão da minha sala. Estava jogado lá. Eu falei, então é de alguém? Será que não é de alguém? É seu? Ele falou, não. Eu falei, então de quem que será que pode ser esse aqui? Aí ele, Uhum. deve ser de alguém. Falei, então, amanhã você chega, leva para a escola e pergunta, leva para a professora, ou então você pede para ela perguntar, ou você pergunta para os seus colegas se é de alguém. Aí ele disse, mas eu não posso ficar para mim? Falei, você acha que é certo? Será que não tem ninguém sentindo falta disso, dos seus lápis? Uhum. Aí ele, deve ter. Falei, então, aí amanhã você conversa. Ah, mas e se não for de ninguém, posso ficar? Falei, mas será que vai ser de alguém ou não vai ser? Né? A criança sempre tenta, Aham. e Aham. não é que ele não tivesse lápis de cor, gente, tinha, Aham. mas é só porque ele achou aquilo ali, ele falou, bom, achado não é, né, não é roubado, né? Mas eu entendi assim, é sobre a capacidade que a criança tem de se responsabilizar, vai ser de acordo com a Uhum. maturidade dela. Foi mais ou menos assim. Aham. Então, assim, é o que chama de assim, é superar o julgamento moral, né? É partir para a reflexão para entender um possível comportamento equivocado, Sim, que é isso que você fez. Mas será que alguém não está sentindo falta, né, desses lápis, né? Se alguém estiver sentindo falta desses lápis, né, então seria um comportamento equivocado ficar com eles. sim, sim. Né? Então, aí estaria colocando um elemento mais reflexivo, né? Acho que seria isso aí que a mentora está dizendo, falando sobre a ação de responsabilidade, né? Que a ação de responsabilidade pode dar-se fazer sem se fazer acompanhar do sentimento de culpa, né? Porque é uma ação mais reflexiva, né? Como essa que você deu de exemplo aí, né? Vamos lá então, Maria. Toda vez que alguém com sentimento de culpa julga a própria conduta, se constata que os sentimentos se apresentam negativos, prejudiciais, sente vergonha dos mesmos e procura suprimi-los, amargurando-se por estar a vivenciá-los, mesmo que sem consciência, autocondenando-se. Então, esse é um impulso nosso, né, ser humano, de, de autojulgamento. Ah, boa noite, Dilma. É, é a Dilma que está dando boa noite? Tá Ela certo. deu boa Sim, noite. faz tempo. Ah, tá. Agora é que Eu eu estou vi de aqui, né? câmera fechada, desculpa. Estou num ambiente não próprio para mostrar. Uhum, tá bom. Boa noite. É, pode passar, Maria, que o próximo vai. Tá. Com o acúmulo de conflitos e o represamento dos sentimentos, perde a capacidade de discernimento
para saber como agir com correção. Então, o acúmulo de conflitos. Então, assim, a importância, né, de se pensar, de refletir sobre o comportamento equivocado. É, esses sentimentos que gera, né, de cada comportamento que foi julgado como moralmente errado. Se não tem a benesse da reflexão, ele fica com esse represamento de sentimentos. E, por consequência, né, como está ausente a reflexão, a perda da capacidade de discernir, de discernimento, né, para saber, então, como agir, né, o como fazer com que esse comportamento se torne algo mais saudável, né, mais equilibrante. Nesse estado, a autoaceitação desaparece, né? Olha só, a construção de uma baixa autoestima, dando lugar à repulsa por si mesmo, abrindo espaço para a tristeza, o medo e outros sentimentos perceptuais que são identificados pelo ego. Então, é dessa forma a criança vai aprendendo a se perceber, né? Eu tenho um exemplo também, assim, o meu, de filho também, né, meu Olga? Meu filho, ele sempre foi, assim, muito agitado, estabanado, né? Até hoje eu conto para ele, né, que eu só fui ter é, é, porta-retrato em casa depois que ele completou, acho que 8 ou 9 anos de idade, porque antes nenhum parava em cima da, das prateleiras, porque ele pegava para ver e sempre fazia algum movimento, alguma coisa assim que caía no chão e quebrava. E aí eu comecei a perceber que esse movimento era uma coisa do corporal mesmo, né? Porque os movimentos eram acelerados, né? Porque ele era agitado. E não porque queria quebrar, queria destruir as coisas, porque simplesmente caía da mão, né? É, e aí ele fazia natação e junto com outros coleguinhas, né? E sempre quando ele dava uma abraçada, uma pernada, acabava atingindo, né, alguma criança. E aí eu percebi assim que algumas mães achavam que ele fazia quando a criança, o próprio filho chorava, né, alguma coisa assim, olhava com cara feia para ele, como se ele estivesse fazendo isso propositalmente. E eu observando isso, uma vez eu percebi que ele estava assim já se retraindo demais, né? Não essa não aceitação dos coleguinhas, porque sempre havia alguém machucado, porque era uma pernada, era uma abraçada que dava na água, estava deixando ele assim assim entristecido, se sentindo que não era bem quisto, né? E eu comecei a observar isso, né? Que era uma questão de movimentação do próprio do corpo, né? Era uma questão que ele era um menino grande, então assim, eu acho que os braços e as pernas crescem antes de se ter uma assim, neurologicamente, uma questão espacial, né? De que aonde o braço vai dar ou a perna vai dar. E aí eu conversei com ele, né? Eu falei para ele, assim, que eu percebia que essas coisas aconteciam realmente, não porque ele queria machucar alguém, mas porque os movimentos não eram bem coordenados, né? Porque ele era uma criança e não tinha noção espacial dessas coisas, né? E aí uma vez eu percebi ele conversando com um amiguinho dele, falando assim, olha, é, se na hora que a gente for nadar eu acertar você, você me desculpa, viu? Mas é que eu sou grande e eu não sei aonde vai dar o meu braço e a minha perna. Eu achei bem engraçado, né? Como ele assimilou isso, mas que se eu não tivesse observado e refletido isso com ele,
ele estava já nesse processo de entristecimento e de observação de que não era uma pessoa benquista pelos outros coleguinhas, né? Então, essa questão do certo e errado demanda um processo de observação comportamental bem maior do que o que a gente percebe na conduta normal, né? Do meio ambiente familiar e social. Pode passar, Maria. A vergonha, de algum modo, está mais vinculada às funções do corpo, quando não decorre de atos morais. A herança antropológica permanece com destaque em muitas funções orgânicas, tais a alimentação e a eliminação, a aparência física ou os movimentos. Normalmente são associadas à conduta animal, quando grotescas e vulgares. Pode passar, Maria. Torna-se indispensável que a educação contribua com a orientação adequada, de modo a definir-se um comportamento saudável, que evite as associações depreciativas, que é aquilo que eu estava comentando, né? Que, assim, é importante se observar bem que tem questões que são muito do contexto do biológico, né? E que se isso é levado para o contexto emocional, né, pode causar essa questão das associações depreciativas, como, por exemplo, os temperamentos, né? Uma criança que tem um temperamento assim, mais introspectivo, né? E que se cobra que se tenha outros tipos de comportamento. Isso pode ser introduzido na perspectiva da criança, como então ser assim é errado. Então eu sou uma pessoa errada, que tem comportamentos é, não, não benquistos socialmente, sendo que, na verdade, é uma questão de temperamento, né? É aprender a lidar com o jeito de ser, né, de cada pessoa, de cada criança. Então, o certo e o errado, mais uma vez, voltando lá naquela pirâmide inicial, né? Se o ego é saudável, vai entender o certo e errado como naturalidade, né? Uma dificuldade em falar, em se comunicar, não necessariamente é um erro, né? É só uma questão de como se observa isso e como isso é usado em benefício é, das relações humanas. Pode passar, Maria. O poder do discernimento. Então, tudo isso, né, que a gente está comentando, ele vem o quê? No desenvolvimento de um poder de discernir bem as situações. Não obstante, a sociedade não se estruturaria se não existissem esses sentimentos de culpa e de vergonha, que de alguma forma funcionam como árbitro de muitas ações, contribuindo para o despertar do discernimento. Então, e o discernimento, ele é despertado como? Ação reflexiva, né? Com a boa comunicação, com a observação, né? E o diálogo. Pode passar, Maria. Eu acho que acabou. Esse é o último? É, é, é isso aí. Uhum. Então, se começando com a base da pirâmide, né, que é a culpa e a vergonha, né, então a gente pode entender que, né, o topo da pirâmide, aquilo que se chega com o movimento reflexivo, é a construção desse poder do discernimento, né, como o topo da pirâmide, para que esses sentimentos da base, que é a culpa e a vergonha, possam ser refletidas, né, reflexionadas, para que esses conceitos de certo e errado passem pelo crivo desse discernimento. Então é isso, gente. Esse é o texto, tá? É um pequeno texto sobre o início dessa queda e ascensão, efeitos perturbadores, tá? De continuidade do livro Amor, Imbatível Amor. Tá? Agora a gente pode abrir para as considerações. Muito bom. O que que fica para cada um? Quem quer falar?
Quer tirar o compartilhamento, Maria? Vamos tirar? Vamos lá. Deixa eu ver, interromper. Pronto. Estamos aqui, eu, Olga, Renata, Denilce, Dilma, Marina, Murilo e alguém está com iPhone. Andréia. Eu acho que é a Andréia que está nesse iPhone. Sou eu mesma e não tem consideração acertei. porque eu cheguei atrasada. Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Vamos lá. Mas não tenha culpa nem ressentimento, Andréia, por isso. A gente Foi o que pode... deu. Deixa eu falar como que eu vejo essa, para mim, como é que fica toda essa lição da culpa. Eu vejo assim, que culpa é um sentimento instintivo. A gente precisa ter, né? Ela até fala isso, né? Que a sociedade precisa ter essa culpa, né? Porque quem não tem culpa é psicopata, né? Assim, o psicopata ele não tem culpa nenhuma, ele não se responsabiliza por nada, ele não sente nada, ele não sente vergonha nem nada, ele faz qualquer maldade porque ele não tem valores, né? Aliás, quando eu tive essa informação, para mim foi muito surpreendente de que o psicopata não vai para o umbral, né? Porque quem vai para o umbral é quem está no sentimento de culpa. E eu acho que até o Espiritismo traz para a gente bastante esse conhecimento do que é o umbral. O umbral é um lugar de culpados, né? As pessoas que estão ali são pessoas que estão com um sentimento de culpa muito forte, né? De ter errado e tal, e não conseguir sair desse sentimento de culpa. Então, eu vejo a culpa como um sentimento que está no início do instinto, assim, né? Precisa ter, porque se a gente não tiver, a gente não vai ter a gente não vai caminhar para essa responsabilidade. Mas a evolução humana, o sair do animalesco, dessa questão do instinto, pede, né, que é o que ela diz, pede para você ir para esse raciocínio, para você ir para o discernimento. E aí conseguir sair da culpa. Eu acho assim, a culpa é um sentimento que, inegavelmente, a gente vai sentir no primeiro momento. Eu fiz algo errado, vai bater aquele sentimento, putz, fiz uma caca. Então, é um sentimento de culpa que vem imediatamente. Aí, o discernimento vai nos tirar desse lugar, né? Porque eu posso continuar ali sendo culpado, me esfaqueando, me autodepreciando, me jogando numa situação muito difícil, que não vai levar a nada, não vai construir nada. Se sentir culpado não leva ninguém a nada, né? A gente só fica ali naquele autossofrimento, né? E às vezes até fazendo sofrimento para outras pessoas também, ou julgando, né, outra pessoa, né? A culpa não é minha, a culpa é do outro. Então a gente fica num lugar que não constrói nada. E aí, um outro passo, né, que seria sublimar esse sentimento de culpa e transformar ele em responsabilidade. Então, tá, errei, né, prejudiquei alguma coisa, fiz alguma coisa que não era legal, o que é que eu faço com isso, né? Aí, é assumir a responsabilidade de reparar este erro, né? Aí já é um ego que está, como ela disse, assim, um pouquinho mais estruturado, que já tem mais condições de pensar sobre, né? Não, não vai só no automatismo, porque a pessoa que vai para a culpa e se afunda dentro da culpa, está lá naquele umbralzão, ela está afundada sem capacidade de sair daquele lugar, né? E um lugar inútil, né? Que não vai construir nada para ninguém. Onde o caminho é realmente assumir a responsabilidade, errei, o que é que eu reparo, o que que eu consigo reparar nisso, né? E aí eu vou para um caminho mais evolutivo para mim e para as outras pessoas, né? Então eu vejo essa questão da culpa assim, né? Gostei bastante quando ela fala dessa questão do equívoco, né? Do errar, erro não como julgamento, mas assim como um equívoco. Mas para isso você tem que estar com os valores, né? A pessoa que não tem os valores bem calçados em si, né? Ela não consegue, ela vai ficar nesse instinto culposo, né? E sem conseguir sair daí, né? Então, assim, o caminho para sair é assumir a responsabilidade e tentar fazer uma reparação, né, daquilo que você fez, né? O que que eu posso reparar disso, né? Vejo um O pouco isso. processo da psicoeducação, né, é sempre algo assim que é a essência de tudo, né?
a psicoeducação, né? Como você está, a contribuição do meio ambiente, do meio social, né? Do meio familiar, para proporcionar uma boa psicoeducação para a criança, para essa alma que está iniciando o processo de construção. Quanto é importante, né, esse primeiro período da vida, né? Ou nos outros períodos também, né? Porque as culpas, a gente vê essa imaturidade, né? Ela fala assim da criança e tal, mas a gente vê a culpa, né? Em pessoas, lógico, crianças, né? Psicicamente, mas assim, é esse lugar, esse lugar mais instintivo, é um instinto, né? É um primeiro impulso de se sentir culpado e ficar ali. E aí precisa realmente esse autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento que é trabalhar os seus valores, naquilo que você acredita, naquilo que você, né? E aí, a partir desses valores, você conseguir ressignificar esse sentimento. Meninas, meninos. Posso falar uma coisa da TCC? Aquelas, né? Chega atrasada, não assiste a aula e não quer falar. Pode? Estão me ouvindo? Pode, claro. Por favor. É, assim, falando bem de maneira simples, do ponto de vista da emoção em si. A emoção raiva, culpa, medo, elas são do cérebro primitivo, que vocês estão associando aí do instintivo. Então, a gente olha na TCC que a culpa, ela é a outra face da raiva. Então, quando eu sinto raiva, é porque a outra pessoa quebrou uma regra que era minha. Então, eu falo assim, é, ela não deveria ter chego atrasada, ela perdeu a minha aula. Então, faz de conta que a Renata sentindo raiva comigo. Então, eu não deveria, porque eu tô quebrando a regra dela. A culpa já vem. Eu, Andréia, não deveria ter chego atrasada, então me sinto culpada. Então, o erro, do ponto de vista do erro cognitivo, é o mesmo, é de que uma regra interna está sendo quebrada. Por isso que a gente diz que é a outra face da raiva. Então, primeiro eu agrido o outro, deixa eu dar um outro exemplo. Primeiro eu brigo com meu marido, ele não deveria me tratar desse jeito. Aí eu explodo, porque vem um comportamento agressivo, esperado, impulsivo e esperado para raiva. Aí logo depois, quando aquela emoção regulariza, vem a culpa. E aí o ciclo da neurose fica, e depois da culpa vem o medo de eu ser retalhada, de eu ser julgada, de eu ser punida, e aí eu vou para o controle. Então aí fica o ciclo da neurose: raiva, culpa, medo, controle, raiva, culpa, medo, controle. E o que quebra é a assertividade que a Joana falou aqui, que é você ter discernimento, ou seja, se você não faz a análise e da próxima vez não age de maneira assertiva, você sempre vai ficar nesse ciclo da neurose. Raiva, culpa, medo, controle. Raiva, culpa, medo, controle. É isso. É isso aí, André. É o que a Joana falou do acúmulo de conflitos, né? É o acúmulo de conflitos e o represamento de sentimentos. Tudo isso vai fazendo o quê? O sentido contrário daquilo que é indicado como saudável, que é a perda da capacidade de discernimento para saber como agir com correção, né? Agindo de uma forma mais madura, né? Que é a falta da assertividade, a falta da reflexão.
Então, mas aonde tem impulsividade, o que que é Uhum. impulsivo? É uma ação por reflexo, né? Bateu, levou. É onde tem a impulsividade, não tem análise, não tem assertividade. Então, a gente sim, sente a emoção, tem que sair fora do ambiente, ganhar um tempo para regularizar essa emoção. Quando ela se regulariza, ela deixa de sequestrar o córtex pré-frontal, que é a parte onde vem o raciocínio. Aí você raciocina e aí você age. O problema é que a hora que vem aquela emoção forte que é do instinto, é, a gente cede aquele impulso e age sem pensar. É. Então, por isso que a gente fala que a mente vem sendo o humor. Quer dizer, é o córtex pré-frontal vencendo o cérebro primitivo. Pra gente deixar de ser onça. É isso, André, que acho que você está falando, que é o que Joana falou sobre a herança antropológica, né? E que ela fala até a vergonha ela está muito mais ligada a essas funções orgânicas, porque está mais ligado ao comportamento impulsivo, por isso mesmo que gera a vergonha, porque foi impulsivo. A vergonha, geralmente a gente sente vergonha, tá ligado mais com pensamentos que levam à tristeza, da minha incapacidade, do meu autoconceito. Uhum. Então, assim, eu tenho vergonha do meu corpo, tenho vergonha de não saber falar direito, tenho vergonha de não saber fazer direito. Então, a vergonha, ela sempre vem associada ao eu sou, ao meu autoconceito. É, eu vejo É. que a Andrea está falando, está dando um outro olhar à forma que a Joana vem falando para a gente já desde sempre, né? É um jeito. É um jeito também, né? Não é diferente, é só uma linguagem diferente, né? Um jeito de olhar diferente. Mas eu, ouvindo as duas explicações, e aí se poderia pôr aqui um olhar gestáltico e sistêmico, mas é isso, e bacana porque quanto mais feridas emocionais tivermos, mais dificuldades ali da nossa infância, mais isso será levado para a fase adulta, né? Mais vergonha sentiremos, ou mais impulsivos seremos, e por aí vai. E aí recai tudo no convite que a Joana faz o tempo todo para o processo de autoconhecimento, porque só assim conseguiremos. E às vezes ela fala assim, para a gente revisitar a nossa criança interna, as dores que vivenciamos, os traumas onde estamos paralisados, para então soltarmos isso e podermos vir inteiros como adultos, né? Vivemos a fase adulta como adultos. É, que eu matei a aula, né? E ainda quis falar. E é sempre maravilhoso. Obrigada. Não se sinta culpada. Gente, obrigada. Preciso ir. Tchau, tchau. Obrigada, Dilma. Até mais. Bom, e o que falar de nós, mulheres, que somos sempre culpadas, né? Também. A mulher sempre tem uma culpinha a mais do que qualquer outro ser, né? A gente é culpado por não ser uma boa mãe, culpado porque não consegue trabalhar, culpado, né? A gente culpa é um sentimento que a gente tem que estar sempre lutando para não cair nele, né? Porque senão a gente cai mesmo nesse sentimento de achar que nunca está fazendo o suficiente, nunca é o bom o suficiente, né? Denilce, Olga, Murilo,
Eu Fico vou ficar por quietinho. Ó. Marina, Eu achei interessante esse último parágrafo que ela coloca, né? Que sem a culpa, a culpa, o fato dela gerar reflexão nela, gera reflexão quando a gente está maduro para fazer essa reflexão, né? Muitas vezes a gente se apoia, né, em outra pessoa, né? A gente pergunta, escuta, será que eu fiz certo, né? Será que eu fiz assim? Eu não sei, eu estou com sentimento, né? Porque, na verdade, nós temos uma própria percepção e essa própria percepção, ela, na Gestalt a gente fala que o outro, o estranho que interfere na nossa vida, aquela coisa que chega, ela é pública. Ela é pública porque nós sentimos quando algo de estranho, algo que trava, algo que não flui, acontece nas relações. E isso faz com que a gente perceba algo que passa muito brevemente, muitas vezes. Então, por exemplo, assim, se eu dissesse aqui uma frase ou uma palavra que ficasse meio inadequada para o grupo, dependendo do meu grau de maturidade, eu não ia perceber nada. À medida em que eu amadureço sobre o conhecimento de mim mesma, eu também começo a perceber o outro de uma outra maneira. E eu começo a perceber os estranhos que se apresentam nas relações. Aquele clima, né, que fica, aquele clima estranho, aquela sensação de que dá, algumas vezes o clima fica tão pesado que dá até para cortar. Então, estou ainda pensando muito sobre esse último parágrafo que a Joana coloca, né? Eu fico pensando assim, que nós todos, nós estamos em processo, nós estamos em construção, e mesmo aquilo que a gente tem de sombra, faz de nós o que nós somos. Né? Nos identifica. E a nossa sombra, com certeza, ela é uma face que ainda vai encontrar com a luz, né? E não é negando essa sombra, não porque muitas vezes no processo de culpa a gente entra em processo de negação, a gente se sente culpado e culpa o outro, né? Ah, mas foi por causa disso, mas foi porque ele disse isso, mas foi... Então, esse sentimento, essa emoção, esse estranho que se apresenta para a gente, ele faz com que a gente reflita, né? Muitas vezes a gente busca reflexão no outro, como eu estava comentando, muitas vezes a gente não consegue nem comentar com ninguém algo que está mexido na gente, mas aquilo permanece. E, de alguma forma, aquilo contribui para que a gente, em algum momento, a gente tenha um start, né, de responsabilidade, né, que é isso que é o mais importante.
A gente saber transmutar a culpa em responsabilidade. Eu acho que é isso que Joana nos conclama. Porque a culpa Observar, né, esse move a ação, sentimento. né? A culpa paralisa. Essa questão da culpa é algo tão sério, assim, na questão psíquica, né, e espiritual. E, assim, uma vez, quando eu fiz os estudos dos livros da coleção de André Luiz, né, dentre os processos obsessivos que eles estavam estudando, o estudo era em cima do quanto que aquele indivíduo se sentia culpado, porque a culpa ela é percebida no caso, né, dos espíritos obsessores, eles sentem o quanto eles podem interferir na psique daquela pessoa através do estudo da culpa, do Uhum. quantas culpas aquela pessoa tem e remói no seu psiquismo. E é ali que consegue se infiltrar e instalar o processo obsessivo. Culpa e medo. Medo também. Eu não sei, Então, eu não sei quem que falou isso, não sei se foi aquele livro sobre perispírito, mas eu acho que eu me lembro que foi ai, fugiu o nome do palestrante, ele é até aqui de Campo Grande. Ele falou que a culpa, ela grava o perispírito. Ela grava, nós conseguimos levar a culpa nos nossos genes por meio do perispírito. Ela passa geneticamente, né? Ela passa geneticamente. Ai, como é que eu tô com o rosto dele aqui, não consigo lembrar. Eu vou até pesquisar na internet, já. Então, assim, mas o que eu acho interessante? A gente precisa balizar exatamente isso. Porque também a pessoa que não tem culpa, que não tem a capacidade de Hum, sentir culpa, também não é legal, né? Que é a pessoa que é o psicopata. Eu faço qualquer coisa e não tenho culpa. Então, esse sentimento nato que vem, né, na gente, que a gente ganha junto com o instinto, nesse cérebro reptiliano, né? Ele é muito importante para depois eu sublimar ele e transformar em responsabilidade. Porque a se eu não diferença, Maria, tiver, é que a patologia ela leva a extremos. Então, o sentir-se totalmente culpado e o não se sentir não culpado. está Essas nada de duas culpa, né? situações é que levam aquele caminho do ego não saudável, né? Então, a questão não é não sentir a culpa, é senti-la. Porém, Porém, não se demorar nela. identificá-la, né? E entrar Transformar. no processo psicoeducativo, né? isso. Então, não é assim, não sinto culpa nenhuma, não, sinto Uhum, culpa. uhum, Porém, o que eu vou fazer com essa culpa, Isso. Uhum. né? Então, é totalmente diferente, né? De não sentir a culpa, né? É. Porque assim, essas emoções reptilianas, essas básicas, elas funcionam como um termômetro. É um sinalizador de que alguma coisa não está indo bem. Todas elas, mesmo a raiva, têm a função de existir. O Uhum. problema é que a gente reage na impulsividade, e no caso da culpa, você fica remoendo e não sai daquilo, né? Ou sair seria assumir a responsabilidade. E fica como, como se cada emoção tivesse um polo positivo e um polo negativo. Uhum. Aí o junto é que dá energia na casa. Se você fica com o fio descascado do polo negativo, você vai botar fogo na casa. E assim são as emoções. Elas precisam existir, porque elas são o termômetro, elas que nos avisam que algo está errado. Então, se eu tenho tristeza, eu tenho que refletir no meu comportamento. Se eu tenho raiva,
eu tenho que usar para me defender, para colocar limites, para não sofrer abuso. Se eu tenho medo, eu tenho que estar alerta para ver se eu não estou sendo vulnerável, se eu não estou em risco de vida. É, se eu tenho. Então, o problema é que a gente não faz a reflexão. Uhum. Então, vou me manifestar. Por favor. O poder do discernimento, né? Eu estava analisando assim, é a questão da dose, né? Porque se eu passar por muito tempo ao longo de uma existência e até passar de uma para outra, esses comportamentos condicionados de eu estar pensando, e como nos traz Kardec, os espíritos a Kardec, o pensamento é um atributo do espírito. Então, quando eu tenho, enquanto espírito, um atributo, e esse atributo é o meu pensamento é um atributo meu, quanto mais eu pensar direcionado para só um lugar, eu vou construir neurologicamente, né, um circuito neuronal, e esse circuito neuronal vai danificar o cérebro orgânico, de tanto eu pensar, né? Então, ou seja, aquilo que você falou lá atrás, Renata, que aí emenda com o medo, né? Ou qualquer pensamento que for hipnoticamente induzido por um espírito que não nos quer bem, e nós nos permitirmos, né, pela ausência do orar e vigiar, nós estaremos numa ausência, né, ou numa cegueira daquilo que é a reflexão dos meus atos. Mas a contrapartida é que é tão perfeito, né, somos tão perfeitos que o instinto avisa, e aquela vermelhidão no meu rosto, quando eu faço algo, ou digo algo, né, do estranho num grupo, eu fico vermelho na hora, né? E aí a gente tem o poder do discernimento reflexionado, né, que passa pelo crivo da gente se autoanalisar. Mas para isso volta no início, né, da fala da Joana. Como que está meu ego? Então, eu nem posso endemonizar a culpa e eu não posso endemonizar o ego, porque o ego, né, como ela falou lá, ele amadureceu ou ele está infantilizado? A culpa, eu assumi a responsabilidade ou não? Eu jogo a culpa no outro, né, porque é ambígua, né, a culpa ambígua. Eu estou Uhum. jogando no outro ou eu estou assumindo a minha parte? Porque se há um problema, né, eu também não lembro agora quem falou, se há um problema, eu faço parte do problema, mas se eu faço parte do problema, eu faço parte da solução, né? Então, qual é o meu equilíbrio nisto? E aí eu vou um pouquinho mais para a questão das perturbações emocionais, né? Ou seja, lá na 908, Kardec absorve a seguinte situação do plano espiritual, que as paixões são necessárias ainda. Eu preciso tomar água, eu preciso, né, comer. Só que o desequilíbrio nas necessidades naturais, como o desequilíbrio ou o exagero nos sentimentos, né, isso vai gerar o mal em si. Por quê? Se eu beber, socialmente uma coisa, se eu beber até cair, eu vou gerar, né, problemas morais Uhum. e de saúde, orgânicos, né? Eu vou ter uma cirrose, alguma coisa assim. Fora os do moral, aí a gente já sabe, né? Eu vou destruir minha família, eu vou destruir meu trabalho, eu vou destruir a minha oportunidade de ter nascido. Essa é a minha contribuição, assim. Mas o poder do discernimento é algo que a gente tem que trabalhar, né? Dosando sempre. A culpa, né? O sentimento,
e dosando as nossas necessidades naturais, né? Porque aí o que é natural, se eu abusar, né? Então, é, num relacionamento, se eu abusar do relacionamento, né? Seja enquanto pai, seja enquanto esposo, seja enquanto colega de trabalho, ao abuso, né? O desequilíbrio. E aí eu vou me sentir culpado, né? Então, assim, mas o poder de discernimento é fundamental. Fiquei preso nessa palavra. Obrigado, Renata. Obrigado, meninas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Marina. Só vocês já falaram bastante coisas, dá para a gente refletir bastante. Eu acho que, para mim, o que ficou mais forte, assim, né, que a gente fala muito da culpa, né, do erro, dos equívocos, mas a gente precisa lembrar que tudo isso são nossas experiências, né? Eu acho que quando a gente volta para esse olhar as nossas ações como experiências evolutivas, e, e a partir daí é que a gente vai fazendo melhores escolhas, né? Porque a gente vai escolhendo, achando que está acertando, né? E o erro, quando a gente comete um equívoco, é porque a gente errou o alvo. A gente tentou fazer algo de uma maneira que não foi bem sucedido, porque não, vamos dizer assim, não tínhamos experiência suficiente para poder acertar o alvo. Então, a gente errou o alvo. E a partir do momento que a gente vai amadurecendo essas ideias em nós, é que a gente vai, então, despertando, vai tendo esse discernimento. Poxa, mas eu fiz isso, estou me sentindo mal, estou me sentindo frustrada, estou com medo, estou com isso, estou com aquilo, vem toda aquela avalanche de sentimentos, de arrependimentos, muitas vezes, mas muitas vezes a gente, lá na frente, a gente vai de novo e tá, talvez não daquele mesmo jeito, mas ainda está errando. Então, conforme a gente vai experienciando e vai vendo que daquela forma, daquele jeito, não é o melhor caminho, acho que é aí que a gente vai, como diz o outro, caindo a ficha. A nossa ficha vai caindo e a gente vai começando a entender que não é daquela forma o melhor jeito. Então, nós vamos ampliando o nosso leque de possibilidades, vamos aprendendo a refletir e aprendendo a olhar as coisas com um pouco mais, um olhar mais, vamos dizer assim, mais cuidadoso, para não errar tanto, para não, pelo menos vamos dizer, vamos continuar, vamos errar ainda, porque estamos no processo evolutivo, não tem como a gente, né? Porque na teoria a gente sabe bastante coisa, a questão é na hora da prática, essa que é a questão, né? E como nós ainda estamos nesse processo desse, dessa evolução, desse despertar, desse discernimento ampliado, então a gente ainda fica ali, muitas vezes nessa, vamos dizer assim, nesses deslizes, né? Cometendo ainda esses deslizes, né? Poxa, mas eu já sei que isso aqui eu já não deveria estar fazendo. Caramba, já é a, sei lá, a 10ª, 20ª, 30ª vez. Eu já sei que isso aqui não vai dar bom, né? Mas a gente ainda resbala muitas vezes e quando a gente vê, a gente cometeu aí os equívocos de novo, né? Então eu vejo mais assim como as experiências mesmo, né? E conforme vamos amadurecendo, aí essas experiências vai ficando mais, vamos dizer assim, mais fortalecida. A gente já vai tendo mais essa força moral de poder fazer uma escolha um pouquinho mais cuidadosa, com mais atenção, com mais discernimento, com
né, já buscando essa parte, esse equilíbrio mais moral, mais espiritual, ou seja, se não é bom para mim, não deve ser bom para o outro também. Então a gente já vai pensando mais, não só em nós, mas também naquilo que nós vamos fazer, o que pode refletir de mal para o outro. Eu vejo mais ou menos por aí, minha gente. Muito bom. Muito bom, meninos. Todo mundo definiu se não vai falar hoje? Hoje eu só estou de ouvinte, Dia aprendendo. Dia dos professores, É tá só de boa. verdade. Ontem, parabéns aos professores. Denilce é professora, mais alguém? Marina, não. Na verdade, nós todos somos professores, né? De alguma forma, De né? uma forma. Forma, né? Até dentro de casa, né? Pior é dentro Somos de casa. aprendizes e professores ao mesmo tempo, né? É verdade. O tempo todo estamos aprendendo, estamos ensinando com o nosso comportamento, estamos aprendendo e revisitando, né? Aí, ó, o seu gatinho aí tá aprendendo tudo já. Ah, ele na Que próxima, pertinho. na próxima encadernação ele já vai vir, ó, um meninão. Tá atento. Sem Qual que é o culpa. nome do gatinho? E eu tô aqui e eles vêm tudo em cima de mim. Eu falo isso mesmo, vem escutar, coisa boa. Aprendendo. Qual que é o nome? Muito bem. É isso então, pessoal. Obrigada, Renata. Foi muito bom. Obrigada, Joana, porque o texto é muito maravilhoso, né? Se ela consegue colocar em uma folha, 2 páginas, né? Um conteúdo tão grande. É, Então, né? É bem bacana. que possamos É profundo, né? desenvolver um bom discernimento. É, exatamente. Vamos desenvolver. E vigiar a nossa culpa o tempo todo, né? Porque É, senão a gente é. cai na armadilha sempre, né? De estar indo para esse lugar. E a gente observa muito, eu observo muito em consultório, em clínica, é isso, né? Assim, quanto que a culpa está na base de muitas neuroses mesmo, né? De muitas dificuldades, né? Quando a pessoa consegue sair desse lugar da culpa, muita coisa se resolve, né? Vem as soluções, né? Para aquilo que está emperrado, que está parado, que está enroscado na vida da pessoa. Aquela importância do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade sobre nós, né? Então, Isso. Jesus ali deixou uma mensagem muito importante em poucas palavras, né? Uhum. Muito bem. Podemos encerrar então, pessoal? Podemos, Maria. Boa noite a todos. Vou encerrar a gravação, ok? Um grande abraço e Ok. obrigado. Lembrando que a ABRAP está comemorando 10 anos de existência. Parabéns para nós, né, este ano. Um grande abraço a todos.